vocês? Estão tudo bem aí atrás? Muito bem. Hoje nós temos um tema muito interessante. Todos os temas com relação à nossa educação, a nossa diretriz em caminho do equilíbrio, é um assunto interessante, né? Então, hoje, o nosso tema é tormentos voluntários. O que seria os nossos tormentos voluntários? Certa feita, segundo os nossos ensinamentos bíblicos, Jesus teria descido do monte e encontrado com os seus discípulos, aonde eles tratavam um determinado jovem. E esse jovem, o pai desesperado, porque ele estava lunático. Ora ele caía no fogo, ora caía na água, ou seja, em desespero, uma bipolaridade, problemas de personalidade, enfim, uma obsessão do tipo de possessividade que acontecia com aquele jovem, segundo o nosso entendimento, diante do que é escrito. E Jesus nos encontrava com os seus apóstolos e eles disseram a eles, né, que aqueles jovens não conseguiram curá-lo. E o homem desesperado diz: mestre, eu trouxe ele aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo, né? E Jesus olha aquele jovem e estende as mãos sobre ele e faz o trabalho de desobsessão naquele instante. E as entidades espirituais que se acercavam daquele jovem médium, né, como todos nós, ele se aquietou. E os apóstolos lhe perguntaram, né, por que eles mesmos não haviam conseguido, por passar a noite toda tentando, né, aquele trabalho de desobsessão naquele jovem. Jesus se atém e diz a eles que se tivessem a fé do tamanho de um grão de mostarda, o teriam curado, né? Ou seja, ainda havia dito, segundo as Escrituras, de que Jesus havia dito raça incrédula e depravada. Logicamente que nós não vamos tomar esse termo como no sentido pejorativo, mas sim no sentido de desentendida, sem ética, uma sociedade sem parâmetros de ordem e de respeito ao semelhante naquilo que é necessário para a convivência mútua. Aqui mesmo nesse recinto já falamos várias vezes a respeito de muitas coisas, e dentre essas coisas falamos que em toda a volta do globo terrestre existe uma outra dimensão, uma das dimensões infinitas. Uma delas é a quarta dimensão, onde ficam as zonas umbralinas. E essas zonas umbralinas, zonas trevosas, zonas escurecidas, elas só existem ali por causa do padrão mental nosso. Assim como nós podemos chegar em casa, né, e ter uma discussão ferrenha com algum familiar, com um cônjuge, ou com um vizinho que esteja em casa, não importa, um filho, um amigo, e a discussão é tão pesada que até o ar para respirar fica difícil, fica muito difícil. Assim como também nós passamos na rua e olhamos os bares, os botequins, né, os gospel grossos, como a gente costuma dizer aí, né, e o ambiente é sempre lúgubre, é sempre um ambiente nefasto, é sempre um ambiente onde a gente vê pessoas, geralmente nos botequins, cabisbaixas, desequilibradas, ou xingando muito, né, deprimidas e deprimentes, né, sendo ali objetos de obsessão. O verdadeiro vampirismo acontece nesses lugares. Assim como dentro de nossa casa também acontece quando nós iniciamos uma discussão que não há fundamento. Ainda não aprendemos direito que o que nós precisamos discutir são dúvidas, nunca certezas. Quando partimos para uma conversa em que alguém nos impõe a sua verdade, nós só vamos aceitar essa verdade se nós começarmos a discutir sobre ela. A partir do momento em que os argumentos que utilizamos, há sempre uma outra contradita, né, para que haja colocado, importe sempre a mesma opinião, o nosso objetivo, a nossa função, digo, é nos silenciarmos.
Porque cada um de nós tem um ângulo de visão sobre aquele mesmo ponto. Existem os aqui que vêm a primeira vez, existem os espíritas, existem os simpatizantes, existem os espirituólogos, né? Os batistóricos, né? Existem os que vêm para conhecer, que vêm para buscar aprender alguma coisa, porque todo caminho que tem buscado até hoje não tem surtido o efeito necessário. O tormento continua. A vida social, lá fora, os bares, as festas, essas coisas todas, ajudam a alegrar. É como um momento de refrigério, de descontração. Mas muitos vão para se distrair. E quem vai se distrair acaba sendo pego de surpresa, porque estava distraído. Né? Vigiar e orar. Você pode ir aonde você quiser, mas você tem que estar preparado para ir a determinados lugares. Assim como falamos com o André Luiz nas Zonas Trevosas, quando entrou no livro No Mundo Maior, quando ele adentra o limiar das cavernas, a sua orientadora diz: você só vem até aqui. Daqui você não pode prosseguir, porque os seus olhos não estão preparados para que você vai vir. Ou seja, ele não estava preparado para aqueles lugares. Como muitos não estão preparados para o que vão ouvir hoje. Muitos estão, outros ainda não estão mediúnicos, ou médicos, vamos dizer assim, de absorver, mas não saber lidar com essa situação que acontece. E esse tormento faz com que lá fora as festas, as próprias verdades, os programas, as discussões dentro de casa, as discussões sobre futebol, as discussões sobre trabalho e tudo mais, causam um desequilíbrio, onde ao chegar em casa o pensamento só fica envolto em torno daquela discussão, aonde as entidades espirituais menos esclarecidas se aproveitam e se alimentam desse odor que emana dos nossos corpos quando estamos com raiva. E eles assim, se alimentando disso, fazem esse vampirismo em nós e excitando em nós ainda muito mais, obliterando os nossos chakras e através disso tirando de nós muito do fluido vital que vai dar a nós a nossa jovialidade, a nossa força, que vai gerar em nós a boa vontade, vai gerar em nós a fé e a busca pelo equilíbrio. Os nossos tormentos geralmente são causados por falta de conhecimento, como disse Sócrates certa vez, de que o homem instruído é virtuoso porque ninguém é voluntariamente mau. Ou seja, ninguém é mau porque quer, é mau por ignorância. Alguns de vocês seriam capazes de encarar a dor mais premente que possa ser possível o homem sentir, sabendo que a atitude que você tem agora é aquela que vai gerar essa dor? Não. Pela própria razão, logicamente, não vamos de encontro a isso. Mas o que desejamos é o equilíbrio, é buscar um entendimento sobre as coisas. O vento só entra se deixarmos a porta ou a janela aberta. Mas se essa pessoa me ofendeu, eu não tenho sangue de barata. Eu não posso, como já dissemos, a barata foge quando vê o perigo. A gente tem que encarar e acaba sendo pisado cada vez mais. E cada vez mais somos excitados a isso, porque a nossa fé é vacilante. Nós acreditamos por uma questão cultural, como dizem certas pessoas que são ateias. Elas dizem que o acreditar é apenas uma necessidade do ser humano de crer em alguma coisa para a sua melhoria, mas a realidade dele é má. Podemos acreditar que isso seja verdade? Que a nossa natureza sendo má, no sentido de que vamos contextualizar o má. O má no sentido de quê? De ignorância. Porque, como falamos anteriormente, é mal por ignorância, não por sabedoria. Porque felicidade é ter conhecimento. Um amigo no trabalho diz: você falou isso uma vez e eu vejo que eu tenho conhecimento, mas não me sinto feliz em toda hora porque está dando explicação de coisas, né, que para mim já são superadas. Acho que você ainda não conhece outras ainda que vão sustentar esse seu conhecimento. Felicidade é ter conhecimento. Estamos todos aqui em busca de conhecimento. Viemos jantar hoje, viemos nos alimentar de algo que seja substancial, para que quando depararmos com coisas e situações lá fora, é que venha testar aquilo que nós pedimos todas as vezes nas nossas preces. Senhor, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Senhor, dá-me paciência para eu saber lidar com o dia de hoje. E você sai para o trabalho.
A primeira coisa que acontece quando alguém usa de alguma palavra ofensiva é responder na mesma moeda, ou até o dobro. Como diz, eu dou um bolo para não entrar numa briga, mas depois que entra eu dou uma boiada para não sair. Que coisa maravilhosa isso, não? Mas dá uma boiada para não sair. Está dizendo que ela prefere e embrenha todas as suas forças na situação contrária. Quando o seu orgulho foi ferido, quando ela se acha dona da verdade, ela vai até as últimas consequências. E isso é o que gera em nós os nossos tormentos. Por isso buscamos as casas religiosas e graças a Deus elas estão ali. Alguns pela imposição, né, querem que a palavra de Deus chegue até eles através da imposição. Outros que ela vem através de coisas suaves, como música. Eu adoro ouvir louvores, adoro ouvir as músicas espíritas, adoro ouvir aquelas músicas do Padre Marcelo e outros da igreja. Nossa, essas coisas me estão lá em casa com CD de todas as religiões, né? Para que eu possa, num momento, a música não vai fazer você mudar. Ah, mas eu vou à casa espírita, eu vou ao templo, eu vou ao centro, eu vou ao terreiro, tomo o meu passe, eu assisto a palestra e saio de lá, olha, outra coisa, aquilo lá é muito bom. O centro não vai mudar você. Eu vou à igreja, eu confesso ao padre, eu tomo a hóstia e saio de lá com aquelas músicas, aquela coisa toda, maravilhado. A igreja não vai mudar você. O que vai nos mudar? Nós mesmos. A nossa consciência, que não erra. O nosso instinto, que não erra. Sabe exatamente quando uma coisa não está dando certo, que você precisa ter observação, mas a gente insiste em prosseguir com aquilo. Os tormentos voluntários. Se nós seguirmos os nossos instintos, a gente não erra. Onde é que está escrita a lei divina? Está no livro dos Espíritos, quando Kardec questiona na consciência do homem. Todos nós, falamos de outra vez aqui, sabemos exatamente o que é moralidade aqui. Sabemos exatamente aquilo que é certo e o que é errado dentro dos conceitos, dos princípios da ética. Quero, posso, devo, para que possamos sobreviver e conviver em harmonia na sociedade. Nem tudo que eu quero eu posso, nem tudo que eu posso eu devo, nem tudo que eu devo eu quero. Então qual é o nosso papel? Como diz Gandhi, para se autossatisfazer, o homem precisa se autopesquisar, para se autoeducar, se autoexercitar, para se autossatisfazer. E o que nós precisamos então é seguirmos as orientações dos nossos irmãos espirituais, quer sejam eles hoje na posição de encarnados ou desencarnados, ou seja, tudo que vem, não importa de quem, é bom, eu quero. Se me chamarem para ir almoçar na casa de vocês ou jantar, eu vou até lá, mas não sei qual é o prato que eu vou comer. E de repente, fizemos uma surpresa para você, feijoada. E eu vou lá e deparo com a feijoada. E eu não como carne de porco. E agora? Como é que eu vou fazer com essa feijoada? Eu posso simplesmente dizer, sinto muito, mas eu não como feijoada. Mas eu insisti tanto para você vir aqui e fiz a feijoada para você. Não tem problema, coloca a feijoada. Vai colocar a feijoada. Aí você para a carne de porco, vou comer o feijão com arroz. E a couve. Vou comer a feijoada. Não preciso negar. Eu não preciso agredir o outro, porque o meu entendimento não é o mesmo do outro. Vamos aproveitar o que o outro tem de melhor. Sabemos que dentro da mídia passam coisas que são saudáveis e coisas que não são saudáveis. Mas não existe ninguém que seja sem ética. Existem as pessoas aéticas. Aqueles que ao mesmo tempo estão vivendo uma questão de ética, porque eles é favorável a agir com ética. E outras não agem com ética porque não desejam fazer isso. E geralmente nós fazemos isso quando estamos sozinhos. Ou com grupos que compatibilizam com a mesma vontade, com o mesmo tipo de pensamento, pequeno muitas das vezes. Nós devemos procurar viver com harmonia, viver com alegria, nunca falar do outro. O comentário infeliz que chegar até nós temos por obrigação, por aquilo que falamos todos os dias, que
costumamos dizer que a crítica nos obriga sempre a fazer melhor. Se eu critico, é porque eu não faço. Se eu não faço, então eu não preciso falar nada. Eu preciso emitir um pensamento saudável, eu preciso emitir uma prece ou um ensinamento. E esse ensinamento não deve servir para o outro somente. Tudo que eu disser ao outro tem que estar a minha pessoa colocada dentro daquilo ali. Não adianta nada eu falar ao outro aquilo que ele deve fazer se eu mesmo não o faço. Internet, por exemplo, a gente sabe que com um clique a gente vai do luxo ao lixo, né? Numa fração de segundos, e a gente tem tanta coisa. E ao mesmo tempo, quando a gente olha, como eu observo no Facebook, né? A gente observa os nossos colegas, os nossos companheiros e alguns amigos no Facebook que colocam lá, né, algumas coisas falando de religiosidade, falando de amor, falando de paz, falando de exemplos, e botam as figuras, botam as imagens, fotografias e tudo mais. Daqui a pouco, logo a seguir, mais abaixo, essa mesma pessoa tem um comentário totalmente contrário àquilo que ela colocou ali. Totalmente avesso. E isso são os nossos tormentos. Quer conhecer o caráter de uma pessoa? Observa as coisas que a fazem rir. E a gente conhece, a gente sabe e aprende a lidar com situações. Aquilo que a gente deve fazer, se afastar? Não, se afastar de modo nenhum. Estar junto para ser exemplo, para auxiliar o outro. Ou acha que alguém não lhe auxilia a subir uma escada em que está abnegado no mundo invisível hoje para a nossa satisfação? E os outros que assistem a tudo que nós fazemos e zombam e riem, e dizem: agora eu vou fazer o dele, agora eu vou fazer com que ele coma isso, agora eu vou fazer isso enervar, porque é fácil enervar. Ele essa pessoa uma linhazinha de seda bem tênue. Basta apenas excitar um pensamento ao outro que vai irritá-lo, porque ele, naquele momento, quando alguém disse alguma coisa que você disser, você está me tirando a paciência. Como que alguém pode tirar aquilo que eu não tenho? Se eu tenho, eu não perco paciência. É uma conquista, não é uma imposição. Quando nós buscamos a sair dessa tormenta, ou seja, eu não sei o que é certo ou o que é errado, uma pergunta à espiritualidade, certa vez eu fiz, porque eu teria que fazer uma exposição sobre céu e inferno, né? E a espiritualidade, eu perguntei: meu Deus, eu tenho que fazer uma palestra sobre céu e inferno, mas eu não quero falar nada que seja uma coisa corriqueira, que todos sabem exatamente disso, mesmo porque o público pelo qual eu vou falar, para o qual eu vou falar, né, já sabe dessas coisas, né? A espiritualidade passa para mim o que é céu e o que é inferno. E aí vem aquela coisa cultural, aquilo que é passado para nós. No inferno está quem faz o bem, e quem faz o mal. No céu está quem faz o bem. Então não está no livro, no Evangelho. E quem faz o bem, mas de vez em quando acontece e cai? Quem faz o mal, de vez em quando tem os seus lábios e faz o bem também. Para onde ele vai estar? E a gente fica cheio de interrogações, igual charada. E a gente pergunta à espiritualidade: então quem é que está no céu, quem está no inferno? Ué, no inferno está quem faz o bem também. Esse inferno, pseudo-inferno, a que nós colocamos, quem faz o bem, ainda que seja para si mesmo, ele deseja o bem, tudo que nós fazemos em busca do nosso bem. Ninguém vai fazer algo, até o suicida. Ele acha que ou a humanidade não merece, ou ele não merece a humanidade, ou alguém não merece, ele não quer mais saber daquele mundo está ruim, ele quer sair. Além de outras coisas, né, dentro da psicanálise e da psicologia, que não vamos adentrar aqui. Então, o que acontece? Quem faz o bem por satisfação, ou ele pode estar fazendo o bem porque ele quer ganhar um bem. E todos nós o vemos como alguém que faz o bem, mas tudo que ele faz é com o objetivo de ganhar alguma coisa, e não sabendo que ele vai receber, mas não no momento que ele quer, mas que um dia a própria satisfação de fazer o bem já é o seu prêmio. Como diz Emmanuel, né? Que
que a nossa satisfação maior será de cumprir os desígnios de Deus, onde quer que estejamos, hoje e agora e sempre. Esse é o nosso presente, estarmos capacitados, nos sentirmos capacitados para fazer o bem a alguém e nos livrarmos dos tormentos da posse, do egoísmo, dos excessos de vaidade, né, que todos nós temos. Né, da espiritualidade nos alerta, nos dá exemplos para que nós possamos caminhar em direção a esse equilíbrio. É justamente a busca do saber quem sou, o que eu faço aqui, para onde eu vou, o que é infinito. Deus é infinito. No livro dos Espíritos, quando Kardec faz a pergunta, a espiritualidade responde. Resposta incompleta. Como que pode dizer que uma coisa que você não conhece é outra que você não conhece também? E é o que nós mais falamos, ficamos conjecturando o tempo inteiro sobre assuntos que supostamente estamos tentando adivinhar o que seja. Então, entre o céu e o inferno, se quem faz o mal iria para o inferno, quem faz o bem vai para o céu, mas descobrimos que quem faz o mal faz ainda um bem, menos pensando assim, ou este mal é proporcional ao local que ele vive, à sua cultura, ao seu meio de vida, à sua ética daquele país, ou daquele estado, daquela cultura familiar. Quem faz o bem sabe que está fazendo bem e se sente bem. Quem faz o mal e vai para um lugar ruim, a própria consciência o cobra. Desta forma, quem se sente no inferno não é quem faz o mal e nem quem faz o bem. É quem não sabe se está fazendo o bem ou se está fazendo o mal, a sua atitude. O que eu fiz hoje, o que nós fizemos hoje durante o dia, foi certo? Foi errado? Estava em dúvida? A ética, devo, posso, quero. Nem tudo que eu devo eu posso, nem tudo que eu posso eu quero, nem tudo que eu quero eu devo. Então eu vivo nesse pensamento, se tudo que eu faço ali, eu vivo naquela dúvida. Não, é o meu filho, a minha família. Então a minha família ou meu filho, não importa, certo ou errado, eu vou defendê-lo. Errado. Temos que estar sempre como Deus. Como Jesus disse, vós sois deuses. Temos que estar sempre do lado daquilo que é justo, mesmo porque os filhos não são nossos. O nosso pai não é o nosso genitor. A nossa mãe não é a nossa genitora. É a própria vida em si. Nós não temos filhos porque queremos tê-los. É a própria ânsia da vida que nos impõe tê-los para dar continuidade ao progresso da humanidade e o adiantamento dos espíritos que vêm para se adiantarem e retornam, outros vêm melhores, e assim, com aqueles que já melhoraram naquele orbe, vão para outro orbe mais inferior, para auxiliar aquele orbe a se desenvolver. Quando aqueles se desenvolver alguma coisa, alguns vão para outro, e assim sucessivamente. Nós ainda estamos lutando tanto, precisamos cortar cabelo, cortar unha, escovar os dentes, fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo outro. Somos cheios de necessidades fisiológicas. Certa vez, conversando com uma colega de trabalho, no emprego que eu tive, ela perguntou para mim como é que viria Deus. Eu disse, não, Deus, para nós espíritas, é a inteligência superior. É a causa primeira de todas as coisas. Não conseguimos conceber outro tipo de pensamento. Mas quando fala em Deus assim, o que vem para você? Para mim vem aquela questão da personificação que foi incutida desde criança e de outras vidas. A imagem daquele homem grande, forte, musculoso, de cabelos grisalhos, enrugado, sentado em um trono de mármore, de sandálias, vestindo a túnica branca. Essa imagem que nós temos de Deus. Ninguém tem outra imagem de Deus. Alguém tem imagem de Deus sendo um adolescente? Alguém tem imagem de Deus sendo uma mulher? Alguém tem imagem de Deus de outra forma? Não, é dessa forma que nós o vemos. Está na nossa padaria, a gente pensar numa inteligência, a gente não consegue ver uma luz, e ainda a luz seria a mesma coisa de que ver o velho, porque a luz também foi criada por Deus. Então estamos tomando a criatura pela sua
criação, torcer pela sua criação. Sabemos que forte para demonstrar força, símbolos, é aquilo que agrega, né? Velho, barbudo, de cabelo grisalho, para demonstrar experiência de vida e sabedoria, né? Como os profetas. A túnica branca, que é a vestimenta dos deuses, o trono de mármore também, né? E as sandálias mostram o poder da humildade. Não se vê em ouro e nada disso. No entanto, estamos ainda tentando perturbar a tudo isso, porque aquilo que nos satisfaz, o que traz para nós, na realidade, essa satisfação pessoal de felicidade, que não nos gera tormentos, porque a gente vai sempre em busca deles. O ciumento, uma das coisas que mais destrói consciências e corações e vidas, o ciúme, quando alguém passa a achar que o outro é sua propriedade e que não admite em hipótese nenhuma que alguém venha interromper a presença daquela criatura que lhe dá satisfação sexual, que lhe dá satisfação pessoal, que lhe dá satisfação financeira, que lhe dá satisfação social. Quando tira, vem aqueles olhos fumegantes, flamejantes, aquelas sedas peçonhentas e venenosas em direção ao outro que por acaso adentra aquele espaço que você circunscreveu dizendo que é seu. Fictício, ilusão, tormento. E dentro deste tormento, o que você é capaz de fazer? O que vocês e nós já fomos capazes de fazer por sentir ciúme? Aonde aquilo que eu falei há pouco, daquelas coisas que vêm alimentando, porque nós não somos inocentes, temos um passado, né? E nesse passado nós cometemos alguns equívocos, e esses equívocos feriam o coração de outros. Emmanuel nos aconselha de que nunca se aproxime de alguém, a não ser que você tenha a vontade firme de que este relacionamento dure a vida inteira. Mas não. Vamos sair por aí, vamos ficar. Eu quero ficar hoje. Quantos deram? 2, 3, tá? Deus, não sou fácil, né? 2, 3, 4, outra 4, 3, 2, 1, né? E vamos para lá. E de repente alguém sai com o coração aflito, né? Cansado de tanta bagunça, de tanta coisa, e deseja que se aproxime de alguém que possa simplesmente trazer a ela o equilíbrio de que tanto busca na sua vida, uma satisfação, criar uma família, ter filhos, ter objetivos na vida, ainda que em seus pensamentos circunscritos, a casa, 4 paredes, essa é a minha família, chegar em casa, tem a esposa, ou chegar em casa, tem o marido, tem a buscar, tem a filha, aquela coisa familiar, e sai um dia com alguém, com os amigos, de repente encontra alguém que olha assim, aquele olhar 43 que chegou de repente, porque a primeira coisa que acontece é o cartão de visita, né? Uma pessoa linda, bonita, nossa, que coisa, né? Que maravilha, aquilo que eu queria levar para casa. Aí começa a viajar naquelas ilusões, aí começa todo o funcionamento que é um interligado no outro, e você, quando se coloca nessa forma, não adianta. Está dominado, está tudo dominado. Naquele momento já não entra mais nada na cabeça, só aquilo ali. E quando chega nesse momento, não adianta se aparecer um outro que não seja bonito, né? Pode ser até feinho, vamos dizer feião, né? Dizer coisas maravilhosas, coisas consistentes, coisas que realmente são palpáveis, que está mostrando para você que aquilo ali é um futuro, que aquilo ali vai te dar a garantia daquilo que você quer, ainda que seja um começo, mas pelo menos não há nenhuma purpurina, não há fantasias, não há palavras que venham ser usadas para que você seja cativado, mas você já está na hipnose, porque o seu desejo é mais carnal do que espiritual. Esquecemos de que os corpos se relacionam, mas é a alma que ama, é o espírito que ama. Desencarnado, a gente adentra aquilo ali e começa, porque o meu objetivo é um só,
Eu gostei, legal, pessoa maneira, entendeu? Um de papo e tal, mas pô, eu tô a fim de dar um bisu ali, e acabou a história. Pessoa, que cara maravilhoso, legal, pô, cara maneiro, pô, deixou meu telefone que eu vou ligar para ele, e liga, ou a menina, e assim vai, né? E aí começa aquele relacionamento. De que mais você gosta? Ah, eu adoro picolé de peixe. Eu também amo picolé de peixe. Nessa hora, picolé de peixe é a sobremesa mais gostosa desse mundo. Aí a pessoa se encanta por aquilo, por gostar das mesmas coisas que você, é igualzinho a mim. Casal perfeito. Já pensa em casamento e tudo mais. E você se entrega àquele relacionamento. Se dá todo para aquilo ali, inclusive aquela conversa fiada das provas de amor. E vai provar no amor, e vai provando amor, e vai provando amor, e nunca acaba essa prova. Mas na final de contas você já começa a entrar na sua aprovação, de tanto provar. Chega um momento em que o outro satisfeito, a outra satisfeita, sai fora, inventa alguma coisa, ou conheceu outra pessoa, já não quer mais aquilo ali. E você fica só. E todas aquelas palavras que foram ditas, ah, mas essas coisas vêm, mas você dizia que me amava. Eu dizia que amava. Eu não amo mais. Como alguém pode amar e não amar mais? Eu não entendo isso. Talvez a gente deva ter, a gente precisa disso, de ter palavras para cada coisa. Uma vez que a gente não lê o pensamento do outro, a gente deveria ter uma palavra para cada coisa. Relação sexual não é fazer amor, é sexo. Nada além de sexo. O sol, a chuva vem e molha a terra, o sol germina, ajuda a germinar. Isso é sexo. Então a relação entre dois, de duas vontades, para gerar uma terceira, ainda que a satisfação de dividir algo que seja prazeroso, isso é sexo. Isso não é amor. Amor não depende de sexo. Então você conhece alguém, se relaciona com alguém e convive com aquela pessoa que você diz que ama e tudo mais, você tem um monte de sonhos de ter filhos. Essa pessoa sofre um acidente e não pode mais se relacionar sexualmente. Acabou o amor. Nunca teve amor, se acabou. Porque o interesse era visto, mas faz parte. Então conviva com a outra parte, então, aonde você tem, ou você escolhe bola ou búlica. Você não pode ficar com as duas. Ou você precisa saber o que você realmente deseja com o outro, ou o que o outro deseja com você. Do contrário, estaremos em tormento. E agora? Eu gosto muito dessa pessoa, mas sem isso eu não sei. E o ciúme começa a aparecer em muitas e muitas situações, onde quantas e quantas pessoas hoje, os crimes passionais matam muito mais, qualquer acidente cardiovascular, qualquer acidente cerebral, qualquer acidente de trânsito e qualquer guerra entre quadrilhas. As paixões matam muito mais. Por quê? Porque vivemos em tormento, achamos que somos donos da alma da outra pessoa. E o grande erro que nós fazemos é quando doamos o nosso coração para o outro. Mas eu dei meu coração para você, quem mandou você dar o coração? Seu coração você só dá a Deus. Só a Deus. Ele é o único que sabe o recanto do nosso coração, até aquilo que a gente procura esconder da gente mesmo, Ele sabe. E nunca deixa-nos ao léu sem que nós venhamos a tentar alguma coisa. E ainda tem o egoísmo, que é aquele sentimento de posse, justamente que o ciúme também gera tudo isso, mas aquelas coisas que você tem, que você chega um dia e tem dentro da sua casa, dentro dos seus valores pessoais, onde você teve aquela criancinha, um dia ela cresceu naquele carrinho bonitinho, cresceu, as roupinhas estão lá. Até hoje a criança já está com 40 anos de idade, o carrinho está lá guardado, as roupinhas de neném ficaram lá, aguardando o momento do neto chegar, mas o neto nunca chega, os carrinhos já estão obsoletos, né? Aqueles carrinhos de ferro, agora tem carrinho tudo high-tech, até daqui a pouco a criança está ela mesma controlando um carrinho ali, né? E você não dá. As coisas
o papai, ou a mamãe, o vovô, o filho, a filha, o marido, a esposa, já desencarnou e passou para o outro plano. E as coisas deles? Não, eu não vou dar isso. É a única coisa que eu tenho de recordação. Recordação está no coração. E isso cria tormentos. O outro na espiritualidade, querendo se libertar das coisas materiais. Quem sai desprendido dessas coisas? Tem uns que montam perto da hora. Se eu morrer, você não vai doar minhas coisas não, é que eu te pego aqui, hein? E a pessoa fica doendo, e não doa não. Não doa mesmo não. Entendeu? E já vi cenas de coisas onde as pessoas estavam apegadas às suas coisas e ficavam ali. Nosso pensamento é aquilo que nos atrai, que nos dá os tormentos ou que nos deixa livres dessas coisas. Nós somos livres para sair. Nós somos livres para paquerar, livres para fazer tudo aquilo que nós queremos. Livre para fumar, livre para beber. O doutrina espírita não proíbe ninguém, mesmo porque proibir não adianta nada. A verdade tem que ser sua, a verdade não pode ser do outro. Você nunca vai ser expulso por A, B, C ou D. Você pode receber uma orientação e o chamar a atenção. E não chamada de atenção. Né? Coisas diferentes. Mas proibir você é livre para ir aonde você quiser. Basta você compreender que você ficará livre dos tormentos se você avista a liberdade que teve para entrar, você tiver para sair. Aí eu sou livre para fazer isso. Eu paro a hora que quero. Eu dizia isso quando eu fumava. Parei de fumar em 85. Sempre dizia, não dormia sem fumar. Quando acordava, eu tinha que ter ali um cigarrinho para eu fumar, assim que acordava. Quando eu resolvi parar de fumar, foi um sofrimento. Eu prometi a mim mesmo, não sei se vai servir para vocês, mas eu prometi para mim mesmo que eu ia parar de fumar. Eu trabalhava no Rio de Janeiro, lá na Comércio, na saúde, e lá tinha onde aprendi os óbitos de todo o estado do Rio lá. Então lá tinha aqueles cartazes do cigarro, olha, fumar é cafona, fumar você fica assim, canojinho para semente, anelzinho de relógio, cigarro, aquela cadeirinha, eu sempre olhava para quem mexia comigo, né? Aí minha namorada disse assim, você precisa parar de fumar, eu paro, é que eu quero. Foi assim, né? Mas muito. No entanto, aquilo começou a mexer comigo. Mexer comigo como eu estou jogando, estou mexendo aí com vocês também. Né? Para quem fuma. Né? A gente condena o vício, não o viciado. Né? Então, um dia eu estava na casa, eu prometi para ela, no dia 31 de março eu pararia de fumar. Está chegando o dia 31 de março, já está ficando atormentado. E quando chegou o dia 31 de março, foi o dia do meu tormento. Eu estava na casa dela, ela falou, ó, meia-noite, ainda tem cigarro aqui, aquilo em mim, assim, você vai protelar até quando isso? Tirei um cigarro, acendi e comecei a fumar. Determinada hora, estávamos andando, a gente chamando das 20, com o cigarro chegando na metade. Eu parei e fiquei olhando assim, eu vou ter que largar isso. Né? Eu sentia dores nas pernas, né? Respirar era difícil, o alimento não tinha mesmo paladar, porque você se alimentar com a língua cheia de nicotina e alcatrão, como é que você vai sentir um gosto da comida direito? Né? O respirar, e as irmãs que não fumavam, minha irmã não falavam, nossa, aquela tem isso é coisa sua, né? Já fumei, já tem mais de 2 horas, e hoje eu não sei o que é isso. Né? A roupa tirava, tudo era ruim, mas eu não percebia isso. Cheirava não, fedia. Fedia. Era uma bichicheira, ela fedia mesmo. É verdade. Tá certo. Então o que acontecia? Aconteceu. Eu olhei aquele cigarro e falei, vou dar mais um traguinho de despedida, vou tirar e vou apagar. Aí de novo aquele pensamento. Por isso que eu falo com vocês a respeito da intuição, né? O instinto, aliás. Se você der mais um traguinho, você não para. E agora? Checkmate. Né? Dá o trago ou não dá? Cheguei perto. Não vou não. Fui no cinzeiro, tirei a brasa dele, botei dentro da carteira que tinha lá, botei o isqueiro ali dentro de mim, guarda isso recordando, porque nunca mais eu vou fumar. Eu nunca mais fumei na minha vida. Mas não pense em vocês que foi fácil. Eu tragava caneta, lápis, qualquer coisa que o cara levava a mão a boca na minha mão, certa vez eu entrei numa loja de peça para comprar peça do carro, eu peguei o drops, né, house, né, puxei, a gente levava, botei na boca assim, ó.
Aí o cara fala assim, você vai acender a bala? Assim, rapaz, isso tinha coisa de mais de 5 meses já que eu tinha parado de fumar. Mas foi terrível. Foi terrível, mas eu consegui. Por quê? Porque o conhecimento leva a fé raciocinada. Quando passaram mais ou menos 2 anos, 1 ano e pouco, eu comecei a expectorar aquilo que estava dentro dos meus brônquios, bronquíolos aí. Gente, era da cor de madeira. O que estava dentro saiu. E começaram as dores nas pernas, acabaram, né? O paladar melhorou, tudo foi melhor. Mas foi complicado por causa do tormento. Por quê? Porque ao mesmo tempo que eu não queria, o corpo pedia. E tudo que nós damos ao corpo que o satisfaz, ele deseja mais. Só que nós não somos o corpo. Nós somos aquele que comanda o corpo. Se tudo que eu tenho chega até a mim e faz com que eu me sinta escravizado daquilo, eu preciso quebrar esses grilhões, eu preciso tirar isso dentro de mim, tirar esse tormento, porque isto vai gerar em mim problemas e quando chegar mais lá na frente, eu vou ter um desencarne difícil. Eu vou ter um desencarne difícil. Não pense que a pessoa que está no hospital ou em casa sofrendo dores pertinazes lá, estão sofrendo muito com problemas de cânceres ou outras enfermidades, que sofrem, que precisam ser aplicados, ministrados morfina de tanto em tanto tempo para aquela noção da dor. Não pense que aquela dor é em vão, que é apenas castigo. Não existe castigo. Castigo existe para aqueles pensamentos antigos, porque aquilo que a gente recebe, que é contra a nossa vontade, eu chamo de castigo. Quando a mãe botava sentado na cadeira, botava de cara para a parede, então eu estou de castigo. Ou seja, você está aí para você pensar naquilo que você fez. Nós estamos sofrendo para pensar na vida, para saber o que ela tem, porque esse tormento eu não suporto mais. Ele me dá prazer agora, me dá depressão depois. Isso é a bebida. A bebida tem um poder tão destrutivo quanto a heroína. Só que a heroína destrói a pessoa em meses. Ou a bebida leva anos, mas destrói famílias, mentes e consciência. Destrói tudo na pessoa. Observa os olhos. Quem é alcoólatra. E alcoólatra não é aquele que bebe até cair. É aquele que não fica sem beber. Não se engane, porque eu sou tabagista. Porque eu fumei, o meu organismo possui todas essas propriedades. Mas a minha vontade é maior, então eu domino isso. Né? Então eu preciso sair desse tormento através da minha conscientização. Essa conscientização só é possível através do Evangelho redivivo. Por que eu digo Evangelho? Isso é uma questão religiosa e não só física, instruções, porque propagandas é o que não falta. Eu fui à padaria outro dia tomar café e tinha lá um senhor que acabou de tomar um cafezinho dele e pediu um maço de cigarro. Quando o cara deu um maço de cigarro a ele, ele pegou, olhou atrás assim, não, isso não dá impressão danada desse cara aqui, desses tubos aqui, que é muito da outra. Aí o outro lá estava o camarada todo doente, todo esquelético, isso aqui está menor. Consciência é algo que leva tempo. A gente não adquire da noite para o dia. A gente pode ter um boom, esse boom ser a vontade, não. Eu preciso ter a atitude. E a primeira coisa que a gente sente, como diz no livro Céu e Inferno, o remorso. O remorso é a primeira, o arrependimento é a primeira parte da modificação. Eu quero, eu preciso. Mas acordar de manhã cedo, tomar aquele cafezinho, ir lá na varanda, fumar aquele cigarrinho dentro do jornal, até jornal não vontade de fumar. Esse movimento de colocar o dedo em cima, isso faz com que a pessoa saia do cigarro apenas para fazer esse movimento. Então, para quem tem as dificuldades, deve buscar uma orientação médica, buscar um tratamento espiritual também, porque ninguém fuma sozinho, ninguém bebe sozinho, ninguém faz sexo sozinho, quando esse sexo não é saudável, quando ele não é no local apropriado, quando ele não é com os fins de amor e paz e harmonia,
Não é. Somos palco, como o Raul Teixeira numa palestra fala, quando o amor participa do envolvimento do enlace entre o casal, a câmara onde eles se relacionam, o próprio sentimento lacra, cria o campo de força onde outros com as vibrações menores não conseguem adentrar ali, nem visualizar o que acontece ali. Mas quando o relacionamento é pequeno, é promíscuo, é apenas voluntarioso, aí nós nos tornamos uma peça teatral, sendo vistos por muitos que ainda tomam parte segundo as suas necessidades em íncubos e súcubos. Ou seja, ou a mulher que se deita sobre o espírito de alguém que animou uma mulher se deita sobre o homem, ou o homem se deita sobre a mulher. E aí sucam também, vão pisando as suas energias vitais, no seu chakra principal, né, que fica justamente na região sexual, né, da nossa genitália. Então, qual eram os nossos tormentos? O princípio dos nossos tormentos é a nossa ignorância. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Qual é a verdade? A minha não. A minha verdade só serve para mim. Mas aquilo que incide, aquilo que possui o Evangelho, que nos traz o conhecimento para que a gente não vai viver uma vida de contemplação, mesmo porque isso seria o princípio do fanatismo, mesmo porque Deus não precisa de puxa-sacos. Jesus também não. Nem a espiritualidade precisa de puxa-sacos. O que precisa criar agradar a Deus não são as promessas, são as nossas atitudes. Porque uma coisa quando é cedida a nós, porque fazemos uma promessa em conseguir isso, é porque estão dando a nós o crédito para a nossa tentativa. E quando a gente consegue, espera a espiritualidade que nós venhamos a dar continuidade ao prometido. E não aquilo que nós esquecemos, como aquele que estava portador de uma doença, né? E ele descobriu que ele estava com câncer, e ele falou assim: meu Deus, se eu ficar bom, eu vou doar toda a minha casa. Eu pego a minha casa e vou vender. Eu vou vender minha casa e doar aos pobres. Ele ficou bom. Quando viu que o diagnóstico já não tinha mais a enfermidade, que ele já estava num processo regressivo, ele começou a pensar: poxa, minha casinha, minha herança de família. Ah, meu Deus, eu prometi agora. Vou ter que doar a casa, vender. Quando ele saiu do hospital, providenciou tudo e vendeu. Vendeu a casa por 100 mil reais. Com toda a mobília por 80. Como a mobília valia mais do que a casa, do que ele tinha, ele deu uns 20 e ficou com uns 80. Aí o que aconteceu? Não se barganha com essas coisas. Porque entre a espiritualidade, nos objetos espirituais, existem aqueles que são instrumentos da nossa expiação. E quando nós mesmos abrimos uma porta, eles entram e fazem aquilo que desejam conosco. Aquilo que Deus permite que seja feito por uma questão provacional ou expiatória, ou a dor auxílio que nós precisamos. Se ele foi acometido da doença novamente, não teve promessa que fez com que ele mudasse de estado. Então, o medo da morte é outra coisa que nos traz o tormento, mas o Evangelho redivivo em nós tira de nós o medo da morte, mas não nos faz negligente com a vida. Faz com que a gente compreenda: ah, mas a morte, eu tenho medo que a morte possa doer. É uma fração de segundo a espiritualidade. É um instante. A tortura, se você foi um torturador, o que você acha justo se você foi um torturador? Ou será que eu fui um torturador? E a dúvida agora, o tormento? O que importa é aquilo que você foi? O que importa é aquilo que você é. Ah, mas o meu desencarne, você está sofrendo por antecipação agora. E por que sofrer por antecipação, se você sabe que é apenas um instante? E todo o bem que você fizer pode vir a reduzir isso, porque o que vai fazer com que nós tenhamos a necessidade de passar pela expiação. O que é a expiação? É aquilo que nós precisamos passar, quer queiramos, quer não queiramos. Provação é tudo aquilo que nós pedimos e achamos que estamos preparados para vivenciar. Então, uma prova que nós colocamos, que achamos que estamos aptos a vivenciá-la,
quando elas chegam e nós nos encontramos em perturbações ou em perturbação com ela pode deixar de ser uma prova e pode passar a ser uma expiação, porque você vai sofrer e não vai saber o motivo e não vai saber como sair daquela situação, porque não tem o Evangelho redimido nisso. Assim como aquele que tem uma expiação, que através do Evangelho redivido, independente do credo religioso, porque não é a religião que modifica a pessoa, é a sua participação no crescimento da vida, como ela vê a vida. Assim como maturidade não está em quantas luas você teve, e sim qual a qualidade das suas experiências, sofridas ou não, e o que você aprendeu com elas. Por isso vemos pessoas mais velhas que ainda agem como crianças e pessoas jovens, com espírito maduro, forte, decidido, que levam só coisas boas. Então, nesse expiar, até aqueles que passam por expiações, quando compreende que algo acontece contra a sua vontade, que ela não consegue modificar, ela se coloca humilde e faz tudo dentro daquilo que é limpo e correto para modificar a situação. Se não consegue modificar a situação de fora, se faz para modificar a si mesmo, porque é só dentro de nós mesmos que nós vamos conseguir sair do estado de perturbação. Não existe ninguém no mundo, no universo, que seja capaz de nos ofender. Agora, peraí, agora você pegou pesado. Eu tenho uma pessoa que ela vive me xingando, vive falando. Você aceita o presente? Se você aceita o presente é seu. Você é aquilo que ela está dizendo que você é. Mas se você não é aquilo, olhe para ela, silencie. Se vai dizer alguma coisa, diga alguma coisa que edifique, mas não indiretas, peçonhentas, ou querendo dizer uma terceira coisa, aquilo ali. Porque você vai estar mostrando exatamente. Existem 3 coisas importantes em nós, seres humanos. Uma que é aquilo que nós pensamos que nós somos. Uma coisa. A outra coisa é aquilo que as pessoas pensam de nós. Aquilo que elas pensam que nós somos. Nós achamos uma coisa, elas acham uma outra coisa. E existe uma terceira coisa. Que terceira coisa é essa? É aquilo que realmente nós somos. Que a espiritualidade maior reconhece lá de Jesus para cima, e sabe realmente quem nós somos. E quem de nós que vai sobreviver nisso daí? Na realidade, aquilo que nós pensamos que somos é apenas a nossa vaidade, o nosso egoísmo, as nossas luxúrias, as nossas coisas que ficam em nós aqui na nossa posição. Se a pessoa é bonita, ela tem um pensamento. Se ela não é bonita, ela tem outro pensamento. Se ela é magra, se ela é gorda, se ela é rica, se ela é pobre, preto, branco, amarelo, vermelho. Cada um pensando de uma coisa, cultura. Aquilo que as pessoas pensam da gente também é questão cultural, por inveja, ciúme. O invejoso, então, não é aquele que, puxa vida, a Cris tem um carro tão bacana, queria eu ter um carro igual o da Cris. Isso não é inveja. Inveja eu não querer que a Cris tenha o carro dela. Isso é a inveja, aquela que você não tem sucesso e quer minar o sucesso do outro, Nós somos aquilo que a espiritualidade reconhece em nós. O ser em adiantamento, aquele que está constantemente em busca, Quem já chegou a assistir nos anos 70, passou durante um longo tempo depois, no YouTube existe muito. Tinha um seriado chamado Kung Fu. Lembra do Kung Fu? Tem sempre o ensinamento de um monge Shaolin ali, As coisas. É sempre um ensinamento e coisas maravilhosas que a gente, quando era criança, não percebe. Depois a gente assiste para lembrar dos filmes e a gente começa a ver a filosofia das coisas. E no final do filme, no começo, está ele, com a bagagemzinha dele lá, o casaco dele, atravessando um deserto. Somos nós. Somos sempre sozinhos nas nossas atitudes. Tudo que nós fazemos, podemos estar aqui todos juntos aqui, mas dentro do pensamento de cada um de nós aqui, estamos sozinhos com esse pensamento, tomando decisões. Lembram do pintor a porta, Jesus batendo a porta, e o crítico logo diz: mas você pintou esse quadro muito bonito, sim, os traços, mas a porta, você esqueceu de colocar a maçaneta? Não esqueci. Essa casa significa os corações humanos
Jesus só pode bater na porta, ele não pode entrar, só pode ser aberta por dentro. Nós não podemos de modo nenhum entender que o outro nos diga qual atitude nós tenhamos. Não existe ninguém que possa nos ofender. Nós é que nos ofendemos com o que as pessoas fazem. Vivemos em perturbação por um pseudo orgulho ferido. Aí eu não aguento isso não. Que é comigo, eu faço também. Quer dizer, ridículo quando nós estamos nessa situação, porque eu já me vi muitas vezes, e me vejo às vezes quando vem os pensamentos, eu digo, meu Deus do céu, como é que eu fui ridículo naquela situação? Ridículo é a palavra correta, porque a gente não quer uma coisa e ao mesmo tempo se compraz em sentir aquela coisa, e depois daquilo acaba de corroer o coração, que a cabeça fica ruim, daqui a pouco passa mal. Uma amizade que você passa toda, daqui a pouco você está virando a cara. Olha que situação ruim, ridículo. Ridículo. Então o que nós precisamos fazer? O evangelho no lar, as reuniões de estudo, o tratamento, o frequentar e o praticar. Fé sem obra é fé morta. Conhecereis a verdade, que a verdade nos libertará, né? Conheceremos a verdade e ela vai nos libertar. Não estou livre, vocês também não, mas estamos a caminho. Existe uma história, para encerrar, que um homem, um rei, vivia em seu alto do seu castelo na muralha. Lá de cima ele olhava os monges franciscanos, lá embaixo. E ele via eles lá na beira do riacho, com duas mudas de roupa. Uma estava lavando e a outra estava no corpo. Quando a outra se sujava, ele vestia a outra, lavava a outra e deixava para quando aquela outra se sujasse também, ficasse suja. E viviam nas ruas, né, recebiam os donativos das pessoas, mas estavam sempre ajudando os doentes, os enfermos, com uma palavra consoladora e tal. E ele, com aquela vida dele muito rico, cheio de todas as coisas, tinha tudo, tinha mulheres, tinha festa, tinha dinheiro, propriedades, comida não faltava, e ele era infeliz. E ele prometeu a ele que ele iria lá embaixo participar e ser um dos franciscanos. Quando chegou aos franciscanos, ele disse: eu gostaria de ser um de vocês, mas Senhor, onde está o seu castelo, a sua fortuna? Eu vendi tudo e doei isso. Mas o Senhor doou tudo? Não, eu doei quase tudo, guardei algumas coisas para as provisões. O Senhor vai me dar uma missão? Sim. O Senhor vai atravessar este deserto. O Senhor vai pegar tudo isso, ou esse valor que lhe sobrou. O Senhor vai lá na outra cidade. O Senhor vai pedir para o açougueiro lá na cidade, vai entrar no açougue e pedir que ele corte, compre tudo de carne e corte, peça que ele corte tudo em tiras bem finas, enrole em seu corpo todo, no pescoço, na cabeça, nos braços, nas pernas, no tórax, na barriga. Mas que coisa estranha, quando o Senhor chegar aqui, o Senhor vai saber. Tudo bem, a minha missão eu vou. Ele atravessou o deserto, chegou na outra cidade, comprou o açougueiro, cortou fininho para ele roubou tudo aquilo que veio no deserto. Quando chegou no deserto, começou a atravessar, leões o atacaram, gaviões e águias ferozes o atacaram, cobras, serpentes o atacaram, escorpiões o atacaram, abutres o atacaram, e ele segurando aquelas carnes todas que ele tinha que atravessar o deserto de volta, e segurando aquilo tudo, e se ferindo cada vez mais. Chegou, atravessou o deserto, apenas umas carnes seguras nas mãos, algumas carnes, alguns farrapos pendurados dele, a roupa toda deteriorada já. E o mestre olhou para ele: mas que estado, meu filho? Ele disse: pois é, mestre, eu vim aqui, eu atravessei o deserto, fiz tudo o que o senhor pediu, mas só fui atacado por vários monstros, e eles devorando, querendo, pegando essas carnes e tudo, e eu lutei contra eles. E o monstro disse a ele: por que franciscano disse a ele, por que é que você não deu a carne para eles? Mas eu teria que atravessar, porque eu teria que fazer isso. Quando alguém busca a modificação, ela deve se abster de tudo aquilo que lhe fez prisioneiro um dia. Os leões da posse, as serpentes da falsidade, os amigos falsos, as serpentes, os abutres, aqueles do ciúme, as serpentes do orgulho, do egoísmo,
todas essas coisas, nós buscamos a mortificação, a gente deve se abster dessas coisas todas, abandoná-las, deixar, não, eu não quero sentir mais isso. Leva esse sentimento com você. Eu não vou sentir ciúme, porque nada é meu, tudo é transitório. Que nós possamos ter uma semana com muito amor, muito pensamento, muita saúde espiritual, para que a gente possa prosseguir nesse entendimento nosso de vencer as perturbações. Boa noite.